isso. Vem mais uma edição do Fala Doutor. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala, doutor! Bem, como sempre eu repito, na segunda-feira, 24 de junho, dia de São João, eu falo. Fala, doutor! Falo sim, muito bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, muito bom dia, rádio ouvintes do Ponto Crítico, e muito bom dia agora, então, você aí do Fala Doutor, comigo, doutor Paulo Viesli. Estamos completando hoje, né, o 45º programa, 45 programas com dicas de saúde para que nós possamos ter aí uma qualidade de vida melhor, uma vida melhor, e que é possível sim. Com medidas tranquilas, com medidas simples, nós podemos nos ajeitar um pouco melhor. Você aí que está em casa, preparando o almoço, preparando o jantar, arrumando a faxina da bagunça final de semana, ou então ajeitando as crianças para o colégio, você que está no trabalho, você que está aí no ponto de táxi, um abraço aí aos meus amigos dos taxistas do ponto do Cine Rio, um grande abraço para vocês aí, meus vizinhos, a todos os taxistas, todos os motoristas, a todo o pessoal que está trabalhando, estão aí na labuta do dia a dia aí, com essa chuva, com esse frio aí, tocando a vida, que a vida tem que ser tocada. Muito bom dia a todos vocês. Pessoal, nós já anunciamos outros dias, né, que esse então é por uma questão de legislação eleitoral, pela Lei Eleitoral de 2024, esse é o nosso último programa, por questões eleitorais, certo? Mas nós estaremos com os nossos programas, todos os nossos programas já estão editados, estão em formato de vídeo, né? E terão outros programas também, outros novos programas na plataforma YouTube, no YouTube. É só botar no YouTube, Fala Doutor, né? E aí vai aparecer lá os nossos programas e etc e tal, e você pode nos acompanhar lá pela plataforma YouTube, tá? Legalmente ela é previsível, do ponto de vista legal ela é legal, né? Então o programa em si vai continuar na plataforma YouTube, certo, pessoal? Então, encontramos você sempre lá na plataforma YouTube e a gente vai anunciando ao longo da semana aí no Instagram, Facebook, aí o endereço, o link para você colocar direto. Dá para colocar no celular, no próprio computador, né? Você pode acessar ali rapidinho e nos acompanhar, certo, pessoal? Então, mas então quer dizer que na próxima segunda-feira eu fico sem o Dr. Paulo Viesli, que é pré-candidato, né? É atual vereador, concorre novamente. E fico sem o Mauri Rodrigues. É assim o negócio? Vocês dois vazam assim na segunda... Nós vamos te abandonar, Paulinho, temporariamente. Temporariamente porque, terminando as eleições, nós vamos voltar, tá, pessoal? Vamos voltar porque o programa Fala Doutor, ele é um projeto de vida, é um projeto de vida, né? Onde a gente gosta de levar à comunidade, levar às pessoas dicas de saúde, algumas maneiras para que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, como eu já disse, né? Então, nós vamos continuar pela plataforma YouTube, porém só em programas mais curtos, tá? Mais pragmáticos, mais curtos. Mas e toda segunda-feira vai estar à disposição. Nós estaremos lá na plataforma lá, certo? Muitos deles ao vivo, tá? Muitos deles ao vivo. Olha, né? Só, que legal, plataforma. Meu cachê é caro, se quiser eu vou lá também, não tem problema. Vamos juntar uns piques aí, Paulinho, e vamos pegar o Paulinho ali para nos ajudar lá no programa lá, que é muito, muito bem-vindo sempre lá. Então, pessoal, hoje é o último programa dessa temporada, por questões eleitorais, né? Eu sou pré-candidato a vereador, eu sou já vereador desse mandato, então sou pré-candidato e por uma questão legal a Justiça Eleitoral exige a desincompatibilização quem usa o rádio, mídias de rádio e televisão 3 meses antes do pleito, tá? 3 meses antes, que finda ali dia 29, alguma coisa. Então, nessa segunda-feira, então, a gente está completando então o último programa, o 45º programa, quase um ano. A bem de dizer, um ano, né? Um ano de programa aí.
E nesse tempo todo, nós falamos muitas coisas boas, nós falamos sobre pressão alta, sobre diabetes, sobre dor de cabeça, sobre envelhecimento, sobre atividade física, sobre ansiedade, sobre depressão, espiritualidade. Foram muitos temas, bastante temas aí, dando muitas dicas para as pessoas. Também nós falamos também sobre o sono, qualidade do sono. Então hoje nós vamos fazer um apanhado geral, vamos responder as perguntas que ainda nós deixamos ainda sem responder. Então nós podemos responder algumas perguntas, né? Gaguejei aqui, acho que eu estou emocionado, sendo o último programa aí da temporada, estou emocionado. Mas é isso mesmo, né? Mas é só da temporada, vai com calma. Levando a emoção, vamos junto com a emoção, porque a gente está emocionado, Paulinho, eu estou emocionado porque o programa deu certo, as pessoas gostam, as pessoas se sentem confortáveis, se sentem mais cuidadas em relação a isso, as pessoas estão se cuidando mais em relação a isso. Eu encontro as pessoas na rua, no supermercado, no trabalho, em vários lugares, e as pessoas contam: olha, eu estou caminhando, olha, eu estou cuidando da respiração, da minha ansiedade, olha, eu estou dormindo melhor, eu estou cuidando mais da minha alimentação, eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo. Então, isso é muito confortável, é muito confortante a gente se sentir útil. Eu gosto de me sentir útil. Então, como médico, né, eu gosto de me sentir útil. E o programa tem o objetivo justamente isso, utilizando 3 poderosas ferramentas: a Rádio Cruz Alta, o Ponto Crítico com o Paulinho Barcelos e a minha experiência profissional acumulada. Então, juntando isso, faz com que a nossa população tenha mais assistência, tenha mais cuidado, uma vida melhor, que a vida aí fora está meio atribulada, né? Então nós precisamos, antes de tudo, entender exatamente isso. Agora, doutor Paulo, desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo. Eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que fique muito claro, a gente sabe que tem muitas pessoas de bom coração, graças a Deus, são a maioria, e são a maioria mesmo. Mas existem, às vezes, algumas pessoas que não têm, assim, uma percepção inteligente sobre a vida. Desde o início que esse projeto foi pensado, Fala Doutor, esse é um projeto antigo, muito antigo, e que demorou para que eu e o Paulo e a direção da rádio colocasse ele no espaço do Ponto Crítico, porque a gente tem restrições de horários. O doutor Paulo tem sua carga de trabalho, além de ser vereador, é médico, professor, atende seus pacientes, também é médico intensivista, cuida de UTI, não é fácil, ele tem pouca agenda para poder trabalhar, mas mesmo assim, ele achou na segunda-feira de manhã para vir aqui até a rádio e fazer o programa. Esse programa aqui, independente de qualquer ligação que o doutor Paulo tenha com a política, aonde ele está vereador, ele não é vereador, ele está vereador, e provavelmente continuará, mas esse programa aqui não é um programa político. Esse aqui é um programa do médico do coração, a essência do Dr. Paulo Viescli. Aqui ele fala de assuntos em que ele estudou e continuará estudando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo do programa, sempre foi e continuará sendo. E por isso que o programa é um sucesso, bate todas as audiências, está sempre entupido as redes sociais de comentários para a gente poder fazer. E eu já faço o convite para você, faça agora a sua pergunta no 3343-1207. Hoje os temas são livres, pode perguntar de tudo, menos da derrota do Grêmio para o Internacional no Grenal. Esse assunto, infelizmente, a nossa coordenação do programa vetou para o dia de hoje. Afinal, não pode se dar dor de cabeça para o apresentador em plena segunda-feira. Eu tô para dizer que finalmente o Inter ganhou uma do Grêmio. Paulinho, esse mal eu não tenho, tá? Esse mal ou bem, né? Tem gente que adora futebol, adora Grenal, essas coisas todas, e adoram, né? Sofrem bastante. Então, para eles é um bem, eles gostam disso. Mas eu, particularmente, não me interesso por futebol, então isso aí, então não sofro dessas emoções, né? De fato,
a minha experiência como programa, o Fala Doutor não é o primeiro. O primeiro programa que nós tivemos foi com o radialista Yoshi Pereira, que durou 3 anos. Foi uma experiência muito boa também, a Rádio AM. Foi uma experiência muito legal, onde eu aprendi bastante coisa e também, obviamente, eu pude passar para as pessoas bastante conhecimento, bastante experiência. Depois foi na TV Unicruz, na antiga TV Unicruz, a universidade tinha a TV Unicruz, um canal aberto e tudo, aonde então nós tivemos ali Unicruz Saúde, que foi também durante 2 anos e meio, muito legal o programa, era na televisão, deu certo, muito simples, né? E então ele acabou então terminando, porque eu acabei assumindo outras funções em outra universidade e nós tivemos que interromper ali na nossa Unicruz, né? E agora, então, com essa experiência fantástica, acumulando todas essas experiências, mais a experiência de vida, o profissionalismo como médico, etc. Então, para trazer para as pessoas essa sensibilidade de mais informações sobre qualidade de vida, de uma maneira muito tranquila, muito transparente, sem sensacionalismo, e tudo baseado na ciência, baseado em pontos científicos, né? Não é nada de achômetro. E também é livre de qualquer influência política, livre de qualquer coisa de política, né? Então a questão era só saúde, e assim nós conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer de uma maneira muito tranquila, muito transparente, muito clara, trazendo só assuntos de saúde, né? Nosso partido aqui é a saúde. Exatamente. Bem, na verdade, é a vida, né? A vida precisa de saúde, né, Paulinho? É verdade, é a vida. Tá certo. Então, nós estamos aí no último programa, né, por questões legais, né, por respeito à legislação brasileira, por respeito, né? A gente é ordeiro, a gente obedece ordens, é uma lei, né? Então, a gente vai obedecer e a gente vai fazer o que é exigido, sem problema nenhum. Tá Vamos bom? responder perguntas, então? Vamos lá nas perguntas. Então tá bom, hoje o tema é livre, você pode mandar suas perguntas, seus questionamentos pro 3343-1207, que é o Telesul, o WhatsApp Rádio Cruz Alta, dá na minha tela aqui direto, ou então nos questionando lá o Dr. Paulo Viesse, né? Melhor questionar o Dr. Paulo, eu não, porque eu não vou responder nada hoje, principalmente futebol. A Jane Uibelinger, bom dia. Gostaria de saber se a pessoa sempre será alérgica a vacinas. Por exemplo, ela diz que ela é alérgica à vacina da gripe. Ou com o passar da idade isso muda. Ela quer que o senhor fale um pouco sobre alergias e vacinas. Então, Jane, muito obrigado pela sua participação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, as vacinas, elas são benéficas, tá, pessoal? Nós temos que trazer, assim, que o Brasil é um país que ele é um dos países com maior exemplo de esquema de vacinação do mundo. Tá? É um país exemplo, nós podemos nos orgulhar disso aí, né? Vide o problema da poliomielite, né? Paralisia infantil, que nós erradicamos, nós diminuímos horrores, a tuberculose, né? Coqueluche, sarampo, e outras gripes, e outras doenças, outras moléstias assim. Infelizmente, muito raro, algumas pessoas têm alergia, tá? Tem alergia, assim como tem gente que tem alergia ao ovo, tem gente que tem alergia ao leite, né? Tem gente que tem alergia a peixe, camarão, tem gente que tem alergia à abelha. Algumas pessoas são sensíveis à vacina. Então, Jane, se você tem alergia à vacina da gripe, você sempre terá alergia. Você não poderá usar a vacina da gripe, tá? Você não poderá. Porque elas são geralmente as mesmas cepas, de um ano para o outro acrescenta uma cepa nova ou uma variante nova, por isso que a vacina, todo ano ela tem que ser reformulada, tá? Mas a essência dela é a mesma, então uma vez você com a alergia, você terá alergia sempre. Assim como tem gente que tem alergia ao ovo, então as vacinas que são usadas com o ovo não podem ser feitas, tá? Quem tem alergia ao leite, chocolate, alimentos, né, etc, então também são alérgicas para sempre, então elas não podem usar. A dona Maria, doutor Paulo,
pergunta aqui o seguinte, que durante esse período de inverno, de temperaturas mais baixas, tem muita gente que tem tosse, bastante tosse. E ela queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente sobre isso, as tosses que são dos resfriados e as tosses que são alérgicas, quais são as diferenças, e que tem muita gente que se perde achando que está resfriado, gripado, e aí começa a tomar remédios para resfriado e na verdade são apenas alergias da tosse. Excelente pergunta, Paulina. Dona Maria. Obrigado, Dona Maria. Porque isso é muito comum, né? Muito usual, né? Então, os resfriados, né? E as gripes, elas costumam nos dar espirros e tosses, tá? Por questão de inflamação ali na orofaringe, ou seja, na garganta, né? Ocorre ali aquele trauma do vírus, acaba inflamando, dando aquela coceirinha, aquela coisa chata na garganta, e aquilo ali, aquela coceira chata, faz com que a gente tussa bastante. Isso... Aquela coceira, aquilo ali é o que? É um processo inflamatório. É inflamação que vai dando na garganta. É inflamação. Tá? Então, isso na gripe, resfriado, é bem evidente. Quando é que eu sei que eu estou gripado e quando é que eu sei que eu estou resfriado? Gripado e resfriado, eles duram no máximo 10 dias, tá? Em torno aí de 7 dias, no máximo 10 dias, início, meio e fim, né? Então, começa com aquele mal-estar, com febre, dores no corpo, começa com espirro, tosse, aquela derrubada que a gripe dá e o resfriado dá, mas à medida que passa os dias vai recuperando. A partir aí do 5º, 6º dia, ainda com alguma coisa, né, algum sintoma, mas já bem evidente a melhora. Chega lá no 10º dia já não tem quase mais nada. Então é um processo início, meio e fim. Agora, a tosse que persiste, sem febre, sem dores no corpo, só tosse e sem secreção, nenhuma secreção, ou então aquela secreçãozinha branquinha, sem ser aquela secreção, aquele catarro feio, amarelado, né? Então, essa tosse, muito possivelmente, é alérgica. Certo? E no inverno, muitas de nós somos alérgicos à mudança de temperatura. Tipo assim, tu tá no quente, vai pro frio, ou tu tá no frio, vai pro quente, tá? E você pode perceber bastante isso, sabe quando? À noite, quando a gente vai dormir. Porque a gente se aquece, a gente dorme, ou melhor, a gente deita, se aquece, aí o ar do quarto tá gelado. E o corpo está quente. Então, à medida que a gente respira aquele ar gelado, o ar gelado irrita a nossa orofaringe, a garganta ali perto da traqueia, onde o ar entra, e essa irritação dá tosse. E aí a tosse acaba se perpetuando, né? Então, essa é a tosse alérgica do frio. Tá? Então, por isso que quem puder deixar o quarto climatizado, quem tem essa opção de deixar o quarto climatizado, para que o ar não fique frio, tá bom? Tá? Aqui cá com os meus botões. Quando a gente está assim, normal, não está tossindo. E aí quando deita e se esquenta, acaba tossindo, começa a tossir. Isso, é o ar gelado que transita dentro da traqueia e irrita e dá tosse, tá? E essa tosse alérgica, ela por si só pode produzir também tosse, tá? Por quê? À medida que a gente tosse, gente, a velocidade do ar é 120 km por hora na tosse e no espirro. É um catatal, né? Isso aí é violento, tá? 120 km por hora. Então imagina você tossindo 3, 4, 5 vezes por minuto. Ou seja, quantos vai dar isso numa hora e quanto vai dar num dia? Então você vai estar tossindo aí umas 400, 500, 600 vezes num dia. Isso gera um trauma na garganta, né? E esse trauma perpetua a tosse. O que fazer então? Nesse caso da tosse, a melhor coisa que tem é você pegar um pano, um lenço, botar na palma da mão e abafar a tosse. Tá? Então quem está me assistindo aí no Instagram, no Facebook, tá? Eu vou demonstrar. Abafar assim, ó. Abafado mesmo, gente. Não é simplesmente botar a mão na frente da boca
para tampar a boca enquanto tosse. Por quê? Porque daí evita a velocidade? O que é? Por que abafar a tosse? Boa, Paulinho. Por quê? Porque aí a força da tosse, ela sai na mão no paninho e vibra bem menos a garganta. Então irrita bem menos a garganta e traumatiza bem menos a garganta. Você que está aí em casa, Dona Maria, a senhora que está com tosse aí, faça essa experiência. Tussa sem abafar a tosse e tussa abafando a tosse. A senhora vai notar de cara a diferença. Quando a gente tosse sem proteger a garganta, sem abafar a tosse, imediatamente dá aquela coceira, aquela ardência, porque aquilo ali é trauma, é sinal de trauma na garganta e isso acaba perpetuando. Então a pessoa achando que quanto mais ela tosse irritada para limpar, pior é. Puxa vida. Pior é, por causa do trauma, né, gente? Tosse, assim como espirro e tosse, são defesas, tem que ter. A nossa tosse tem que ter, porque é uma defesa. Agora, se tossir muito, acaba traumatizando a nossa garganta, e esse trauma na garganta, então, perpetua a tosse. Então, tem gente aí tossindo 2 meses, 3 meses, 4 meses, tomando antialérgico, tomando antitussígeno e a coisa não resolve. Por quê? Porque o trauma continua, a pessoa tossindo sem a proteção, Paulinho. Eu acho interessante, doutor Paulo, que normalmente essas pessoas que têm essas alergias, elas têm alguns acessos de tosse, né? Elas ficam um tempo normal, conversando, falando e tal, e aí quando vê, dá aquele acesso de tosse. Aí passa aquele excesso de tosse, fica mais um período, novamente vem um ciclo, né? É lamentável, né? É lamentável, é bem chato isso aí. Claro que existe uma condição de tosse também, gente, tá? Que aí as pessoas vão dizer, mas eu não tenho tosse alérgica, o meu ar é climatizado, eu não tenho febre, eu não tenho nada, e volta e meia eu acabo tossindo. Então, existe uma condição, não é rara, tá? Não é rara essa tosse que eu vou falar agora, mas é tosse de vermes, tá, gente? Tem pessoas que têm vermes. Eu achei que o senhor ia falar tosse de velho, daí eu disse, não, é de vermes mesmo. Sim, tem 5 vermes que a gente... Tem 5 vermes que vermes? Na garganta? Vermes. Não na garganta, mas no pulmão, Paulinho. No pulmão. Então tem 5 tipos de vermes que a gente... O mais comum é o Ascaris lumbricoides, aquela lombriga, minhoca, e o outro também é muito comum, aquele que dá coceirinha no bumbum, tá? Que é o Enteróbios vermiculares, né? Que é a coceirinha no bumbum. Esses vermes, para eles progredirem, eles usam a circulação pulmonar. E na circulação pulmonar, então, acaba irritando a traqueia, os brônquios, acaba irritando, então, produzindo tosse. Então, para nós médicos, isso existe, o médico tem que estar atento, né? Então, se nós encontramos uma pessoa, seja qual for a idade, que não tem alergia, que não está resfriada, que não tem febre, que já tomou tudo quanto é antialérgico, que não tá que não tem problemas de ar quente, ar gelado, etc e tal, então tem que desconfiar de vermes, né? Você dá remédio para vermes, 2, 3 dias a tosse acaba. Então também a gente tem que estar atento para isso aí. Isso é meio difícil, mas existe, tá? Mas no nosso caso aqui, o mais comum, no nosso clima aí, Paulinho, sem sombra de dúvida, é diferenças de temperatura. Está no quente, vai pro frio, tá do frio, vai pro quente. Alergias, As alergias. Eu, por exemplo... Agora tomar remédio para vermes, né, doutor Paulo? A cada 6 meses. Pois é, aí que tá um grande problema, né? Não, mas para as crianças tem que dar remédio, mas os adultos também, né? A cada 6 meses. O ideal é a cada 6 meses. Para isso você procure ali teu médico da ESF, o postinho ali de saúde da ESF, converse com ele, que isso já é uma rotina. A cada 6 meses a gente precisa tomar remédio para vermes, tá, pessoal? Isso aí é geral, né? Isso é geral. Nossa ouvinte é Denise Santos de Oliveira. Bom dia, doutor Paulo. Eu gostaria de saber quando uma pessoa está com taquicardia, se for trocado o antibiótico,
né? Acho que ela quer que fale um pouquinho sobre a relação dos antibióticos e a taquicardia. Então tá. A princípio, Denise, obrigado pela tua pergunta, muito legal. Taquicardia. O que é taquicardia? Taquicardia é um termo muito comum, muito que as pessoas usam muito. Tipo assim, eu tô com taquicardia, né? Então, taquicardia geralmente é um termo que as pessoas leigas, né, que as pessoas que não são médicas ou não são da área da saúde, se referem a coração acelerado, tá? Então tem aí 40 e poucas causas de coração acelerado, né? No geral, a mais comum é a causa da ansiedade. Quando a gente fica ansioso, nervoso, irritado, tenso, brabo, ou tudo junto, uma coisa, ou tudo junto. Toma cuidado, que tudo junto não é bom, entendeu? É um excesso de emoções. Aí é uma crise aí uma crise de nervosismo. Enfim, quando a gente está irritado... Coitado, sofre dos nervos, dos nervos, né? Quem não sofre dos nervos, né? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Então quando você está sofrendo dos nervos, está indignado, você está com raiva, você está brigando, né? Você está emocionalmente acometido, né? E com certeza o nosso coração ele bate mais rápido e mais forte. Mais rápido e mais forte. E com isso, então, a gente percebe esse aceleramento, e esse aceleramento, e o fato de perceber esse aceleramento, nos deixa mais inseguro, né, mais preocupados, e essa preocupação e essa insegurança aumenta a ansiedade e faz com que o nosso coração se acelere mais, né? Então, nessas alturas, a gente tem que baixar a bola, né? Baixar a bola, diminuir a ansiedade, diminuir a tensão, diminuir o estresse, né? Puxar o freio de mão. E respirar, né? Respirar. Sabe que eu dia estava meio ansioso, eu, por alguns minutos, foquei na respiração. Assim, vou esquecer o resto, vou focar na respiração. Realmente dá uma aliviada bem legal, né? Só que até chegar àquele ponto de se concentrar na respiração demora um pouquinho, né? Por isso que o ideal, Paulinho, é não deixar ficar no pico da crise de ansiedade. Quando tu vê que tá ficando ansioso, tu já tomar medidas de ação. O Paulinho está se referindo que nós tivemos um programa sobre a ansiedade, onde eu expliquei para as pessoas que aquela dificuldade do ar, que o ar não entra, que passa mal quando uma crise de ansiedade, é porque respira errado, tá? As pessoas ansiosas respiram com o pulmão cheio, deixando o pulmão destacado, cheio, e a caixa torácica, o tórax, o nosso peito inchado. Então isso dá dor no peito, a sensação que o ar não entra. Por quê? Porque está respirando de pulmão cheio. O que tem que fazer? Parar tudo, tirar o ar e respirar devagar, tá? Fazendo só essa observação. Voltando então ao coração acelerado, né? As taquicardias, né? As taquicardias, então, o mais comum são crises de ansiedade. Outra que a gente percebe quando o nosso coração se acelera é quando a gente faz algum esforço físico, tá? Uma caminhada, uma subida aí uma subida de uma escada, ou arrasta um sofá, ou mesmo à noite, na cama, quando a gente gira de um lado, gira para o outro. Imagina, gente, nós somos 70, 80 quilos, né? Isso aí é peso. Quando a gente gira para um lado ou gira para o outro, isso requer esforço. E esse esforço faz com que o coração acelere, tá? Então é normal, todo o esforço que nós fizermos, o coração vai acelerar, tem que acelerar, né? Qualquer esforço, né? Qualquer esforço que a gente faz, o coração tem que acelerar. É a segunda maior causa. Agora, se você do nada, o teu coração sai em disparada, né? Dá uma acelerada, aí isso tem que investigar, tá, pessoal? Lá no médico da SF tem que investigar, tá? Agora, em relação a antibióticos, não há associação com o uso de antibióticos e coração acelerar. Não tem essa associação, tá? Tem algum remédio que acelera um pouco os batimentos cardíacos? Sim, tem vários remédios que podem acelerar, mas não só remédio como substância, tá? Tem algumas substâncias, muito boa a tua pergunta, Paulinho, tem algumas substâncias que Paulinho tá ficando já aí companheirão aí do Fala Doutor aí, né? Paulinho, eu vou sentir muita falta de ti no Fala Doutor, viu, Paulinho? Pode me convidar, eu vou com um bom cachê lá pro YouTube também. Bom cachê. Vamos falar, enfim, vamos lá, tem algumas substâncias sim que aceleram o coração, tá? Vamos lá, excesso de café, tá, gente?
Então, excesso de café, né? Vou pegar minha então, tipo assim, aqui. Café muito forte, tá? Café muito forte e excesso de café. O que é excesso de café? Mais que 500 ml por dia, mais que meio litro. Não, eu tomo no máximo do dia 200 ml. Eu tomo chafé, eu tomo 5, 6 vezes café por dia, em torno de 500 ml, meio litro, mas eu tomo chafé, eu tomo café fraco. Justamente para eu poder tomar mais e não me irritar o estômago, tá? Outro que dá aí excesso aí de coração acelerado, excesso de chimarrão, tá? Chimarrão, excesso de chimarrão. Tem gente que em vez de tomar água, toma chimarrão o dia inteiro, né? Então isso também acaba acelerando. E tem alguns remédios que também que podem acelerar o coração, principalmente remédio para quem é asmático, né? Para quem tem asma, tem os broncodilatadores podem acelerar o coração. O que é? Esses remédios da asma podem acelerar o coração, mas aí os médicos já avisam os pacientes já são sabedores disso, mas pode acelerar um pouquinho, nada demais, tá? Nada demais. Então, existe sim as substâncias, claro, e tem as substâncias ilícitas, né? Tem as drogas ilícitas que aceleram muito o coração e que é proibido, que é tipo a cocaína, né? Isso é um problema, acelera demais. É um veneno pro coração. É veneno, né? Paulinho, a pessoa que cheira cocaína já na segunda cheirada já fica viciada, né? Então isso é um problemaço, né? Um problemaço que nós temos aí. Certo, Paulinho? Mais alguma pergunta? Tem, mas só depois do intervalo, tá? Então tá, pessoal, já voltamos. O nosso último Fala Doutor dessa temporada. No lado esquerdo. Se dormir no lado direito, tem mais risco de infarto. Eu gostaria de saber do senhor se isso é crendice popular, se tem alguma verdade, o que é sobre isso. Leonita Tirlone. Leonita Tirlone, bom dia para você, muito obrigado pela pergunta. Também quero falar da dona Helenir, que acabou de ligar aqui para nós aqui, dizendo que o programa tá bom, que ela tá gostando das dicas, né? Muito obrigado a vocês. Bom, de fato, o ideal para dormir, tá, gente, é dormir de lado, tipo conchinha, tá? Botar um travesseiro fininho entre as pernas, né? E dormir de lado, mas com a coluna reta, tá? Embora dormir na posição de conchinha, mas não com a coluna curva, torta, tá? Quem tá me vendo aí na rádio tá vendo aí com a coluna curva, tem que dormir com a coluna reta, tá? E a cabeça tem que estar na mesma altura e sentido da coluna. O nosso travesseiro, ele tem que estar na mesma altura do ombro, tá? Então a cabeça não pode estar nem para cima, nem para baixo e nem fletida em relação ao tórax, tá? Tem que estar retinho, tá bom? Esse é a melhor posição para dormir, de lado. Tanto faz lado direito, tanto faz lado esquerdo. Então o ideal é que mais ou menos a cada 2 horas a gente troque de posição, mesmo dormindo, tá, gente? Mesmo dormindo, tá? As posições menos favoráveis para dormir, de barriga para cima, tá? E de barriga para baixo. São as piores posições para dormir, tá bom? E a postura, a posição dos braços, onde é que tem que estar os braços? Então, a melhor postura é dormir de lado, com a coluna reta e a cabeça seguindo a coluna, alinhada com a coluna. E os braços têm que estar fora do corpo, tá? Pro corpo, cuidado para o corpo não ficar em cima do braço, porque senão tranca a circulação e acorda com formigamento, Tanto faz do lado direito, tanto faz do lado esquerdo, tá? Isso não é problema nenhum. Agora eu ouvi, doutor Paulo, aproveitei o espaço da sua respiração para falar o seguinte. Ele fica me cuidando quando eu vou respirar. Eu entro ali, ó, no espaço. É que tem pessoas que têm refluxo, que às vezes são indicadas para dormir para o lado esquerdo. Sim. Para não ter o risco de se afogar quando estão dormindo em questão de refluxo. E até pelo uso do travesseiro mais baixo e outras situações. Aí nesse caso, assim, tem pessoas que têm hérnia de hiato, tá? O que é isso? É isso aí. Hérnia de hiato. Viu como ele fala as linguagens corretas? Na junção lá do estômago com o esôfago, né? Então tem um esfíncter, né? Tem um anel que evita com que o conteúdo gástrico suba para o esôfago. Algumas pessoas possuem hérnia, ou seja, esse anel é mais aberto. E aí, então, o conteúdo do estômago passa para o esôfago e do esôfago, se a gente estiver deitado, acaba refluindo, né? Então, qual é o ideal? O ideal é que essas pessoas, né, não comam antes de dormir.
né? Embora o ideal é que algumas pessoas possam comer antes de dormir, fazer um lanchezinho antes de dormir, para não acordar com fome, para não ficar com fome. Então essas pessoas que têm hérnia de hiato e um refluxo mais sério, então o ideal é que elas não comam antes de dormir. E de fato dormir de lado, porque aí evita o refluxo, tá? Ou então essas pessoas podem fazer o seguinte, dormir de barriga para cima e pegar um tijolo e botar nos pés da cama, um tijolo em cada pé da cama, fazer com que a cama fique discretamente inclinada para cima, aí então fazendo com que evite o refluxo do estômago para o esôfago, né? Mas isso tudo essas pessoas podem conversar bastante com o seu médico da saúde da família, o seu médico da SF, que ele vai explicar direitinho. Claro que não são todas as pessoas que têm refluxo, né? Isso é uma condição já um pouco menos frequente, Paulinho. Tem mais perguntas aqui, bem, tem na verdade um monte, nós temos, já está terminando. Então, se o senhor puder, assim, dar uma... Querendo assim de levezinho, se eu der uma reduzidinha na resposta, ajuda pra gente responder mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Zenita Amaral, parabéns, adoro esse programa, ela tá nos acompanhando lá no Rio de Janeiro, a Zenita Amaral. Rejane Cassenotti, bom dia, gostaria de saber se no período de campanha eleitoral o Dr. Paulo vai continuar atendendo normal no consultório. Essa informação, assim, vou pedir licença para responder, tá? Vou pedir licença para responder. A vida segue normal, tá, gente? A vida segue normal. Não, normal não vai ter na rádio aqui, né? Não, isso, o programa não, mas a minha vida profissional como médico vai seguir normal. As minhas atividades da universidade, do hospital e no consultório. Cleonice Dobrachinski, bom dia, Paulinho, bom dia, Dr. Paulo. Dr. Paulo, queria saber se para vermes aí fica recomendado realmente a ivermectina. Olha, assim, a ivermectina, ela sofreu aí uma série de críticas, etc e tal, por causa da pandemia, tá? Sim. O que se ficou provado é que na pandemia, no Covid, tem efeito nenhum para vírus, tem efeito nenhum, tá? Agora, para outros vermes, a ivermectina ela está indicada. E para vermes do modo geral, os parasitas intestinais, existem outros remédios que são melhores, tá? São melhores. Então, por questões de ética, por questões profissionais, eu não vou citá-los aqui, tá? Não vou citá-los aqui. Então, os médicos das ESF, dos nossos postinhos, eles sabem bem tratar a verminose. Qualquer médico sabe tratar a verminose, que é algo muito comum, mas tem bem melhores, sim, tem bem melhores do que a ivermectina. Legal, boa resposta. Tem mais uma outra aqui, bem, tem várias, né? Mas o Sérgio Rosa mandou antes. Eu tô em Imbituba, Santa Catarina. Muito legal, Imbituba. Eu só conheço de passagem. Tem uma praia lá da Lagoa, lá, né? Tem a Barra da Lagoa. Isso, lá, muito exatamente. legal. Isso aí melhora a minha pressão. Imbituba era um antigo porto baleeiro, né? Era antigo porto baleeiro. E né? aquela praia lá da Lagoa, aquilo ali melhora a minha pressão arterial, o nível de ansiedade. Não sei porquê, lá eu me sinto bem, né? O que será? Em qualquer praia, tá, Paulinho? Qualquer praia. Bem, queria saber, doutor, o que eu faço para dormir bem? Eu durmo em torno de 3 a 4 horas por dia. Será que a ansiedade pode ser considerado um problema desse pouco número de horas para sono? Pois é, essa tua pergunta, o Sérgio, essa tua pergunta, Sérgio, nós usamos um programa inteiro só sobre distúrbios do sono e qualidade do sono. Vou tentar responder aqui rapidinho, que o Paulinho está na minha cola aqui. Sim, a ansiedade dificulta o sono, a falta de sono aumenta a ansiedade aumentada dificulta o sono, assim sucessivamente. É um ciclo vicioso, né? Então, assim, se você tem mais aí de 45, 50 anos, possivelmente você vai precisar só de 6 horas por dia, tá bom? Pessoas acima de 50 anos, 6 horas por dia. Então, assim, algumas coisas para melhorar o sono, tá? Não faça alimentações muito fortes antes de dormir, geralmente somente um lanche. Não leve problema para cama, tá? Não leve nenhum problema para cama. Nenhum problema emocional, financeiro, excesso de trabalho, nada. Procure esvaziar a mente para fazer com que o cérebro possa ele dormir e fazer a tua mente descansar, tá bom? Procure relaxar. E uma coisa que eu gosto e
funciona muito é tomar um copo de leite quente, tá? Um copo de leite quente, uns botam mel junto, outros não, porque o leite quente libera serotonina e a serotonina é um hormônio que dá sono na gente, além de bem-estar, Paulinho. 10 horas em ponto, vem notícia na hora certa, nós já voltamos com a reta final do programa Fala Doutor. Em áreas com risco de alagamentos. Apesar de alta no nível do Guaíba em Porto Alegre, Instituto de Pesquisa. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta, a sua rádio. Estamos de volta com o Ponto Crítico. São os momentos finais do Ponto Crítico na edição desta segunda-feira. Eu dei mais um tempinho aqui pro doutor, já que ele não vai estar nesse período eleitoral por aqui. Então, mais uns minutinhos pro senhor, tá bom? Muito obrigado. Eu vou já com outras questões aqui. Vamos lá. O Sérgio Rosa agradece. Muito obrigado, doutor, pelas orientações. Excelente semana a todos. A Terezinha Esperidião. Bom dia, doutor Paulo. Tô com uma dúvida. Eu tô com muita queda de cabelo. Tô quase careca. Eu tive dengue. Pode ser por causa disso? Ou é estresse? Olha, doutor, eu sou bem estressada. Pavio curto, bem curto. Às vezes sinto até que o coração tivesse tomado um susto, assim. Obrigado, sim. Tem relação, sim, de estresse com queda de cabelo, tá? Tem sim. Tem também questão genética. Tem que saber se a tua mãe ou tua avó tinham quedas de cabelo, né? A gente chama de alopécia feminina. Então tem que ver se elas também teve esse problema, se a mãe ou a avó tinham queda de cabelo, né? Outra coisa também tem que ver como é que tá a tua glândula tireoide, tá? É importante porque a glândula tireoide, quando ela está muito fraca ou muito acelerada, a glândula tireoide, ela interfere também nas questões do queda de cabelo, né? A glândula muito forte deixa aí o cabelo quebrado, quebradiço, seco, tá bom? E a tireoide muito fraca pode também perder cabelo. Mas o campeão aí é o estresse, tá? É o estresse. O estresse faz com que a gente perca bastante cabelo, né? Então, e a senhora sabe, né, que as pessoas mais estressadas tendem a viver menos e com qualidade de vida pior. Então, não vale a pena o estresse, né? Procure diluir seu estresse, procure diminuir seu estresse para ter uma vida melhor. É verdade. Exatamente isso. Doutor Paulo, eu quero lhe desejar uma ótima campanha. Hoje, pela lei, o senhor é pré-candidato a vereador. Que o senhor faça todo o seu trabalho com sempre a eficiência que fez apresentando aqui o Fala Doutor. E lhe espero em outubro. As eleições estão marcadas para outubro, né? Exatamente, primeira semana de outubro. Então eu lhe espero na segunda semana de outubro, numa segunda-feira, para as edições da temporada número 2 do Fala Doutor. Combinado? Eu quero agradecer, Paulinho, a você, quero agradecer ao Grupo Pilau pela oportunidade de levar à população a minha experiência profissional acumulada ao longo desses anos, né, que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, né, e uma vida melhor com dicas simples. Quero agradecer você aí na sua casa aí por ter nos escutado, por ter feito as suas perguntas, as suas participações, tornado esse programa melhor, mais útil para a população. Quero agradecer a todos vocês e nós estaremos continuando o Fala Doutor na plataforma YouTube, tá bom? É só colocar lá na plataforma YouTube Fala Doutor que nós continuaremos toda segunda-feira lá. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem com paz, com muita luz, força para cada um de vocês. Em outubro nós estaremos de volta na segunda temporada do Fala Doutor comigo, Dr. Paulo Viesseli, o teu médico do coração. Fui! 10 horas e 7 minutos, encerrando então o Fala Doutor.